Bom dia, graça e paz. Cá estamos para mais um devocional. Hoje continuamos nos salmos do Alel. Eram salmos que eram cantados, declamados nas moradias durante a celebração da Páscoa, onde iria, portanto, de alguma forma, lembrá-los de tudo aquilo que Deus fez, tirando-os do Egito, da escravatura do Egito, da escravidão do Egito, para a terra prometida. Então, este Salmo 114 é a continuação do de ontem, o 113, e, segundo os estudiosos, a referência ao Egito dá então a estes salmos esse nome, os Alel egípcios, nomeadamente porque a fé dos hebreus era uma fé firmada em experiências, em eventos históricos e não em mitologia. Então essa fé é alimentada por essa história, por essa prova dada e que ficou registada na história de como Deus, o Deus invisível, o Deus real, o único Deus, o soberano Deus, era o verdadeiro Deus. Vamos ler então o Salmo 114, ele é bem pequenino e vamos meditar também brevemente. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tivestes, ó mar, que fugistes? E tu, ó Jordão, que tornaste atrás? E vós, montes, que saltastes como carneiros? E vós, outeiros, como cordeiros? Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e um seixo em manancial. Então nós temos aqui referências que vão continuando a serem visíveis da diferença do Deus verdadeiro, do Deus dos milagres, do Deus que prova o seu amor para com Israel. Para nós, o povo da nova aliança, é muito importante, porque a fé que nós temos é firmada também numa história comprovada, num Deus da história, num Deus que fez, num Deus que faz, num Deus que fará, um Deus que age. Então, começa a dizer, quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó de um povo bárbaro. E bárbaros aqui, à luz da Bíblia, eram aqueles que não tinham estes valores, a lei, que não tinham o temor de Deus, que não conheciam o Deus único, o Deus verdadeiro. E então ele diz, quando nós saímos de lá, quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a casa de Jacó, a descendência de Jacó, saiu daquele povo bárbaro, então Judá ficou sendo o seu santuário, onde mais tarde, portanto, ali foi instituído o templo, o centro de adoração, e Israel o seu domínio. E depois começa então uma descrição dos feitos que Deus fez para lhes provar que Ele é o Deus que é e é um Deus que age em favor dos seus. Verso 3. O mar viu isto e fugiu. Portanto, começa com a referência à abertura do Mar Vermelho, não é? Como que o mar fugindo para que eles pudessem passar a pé seco quando os seus inimigos os perseguiam e eles, encurralados pelas montanhas, na praia, ao ver o pó dos carros dos egípcios, dos soldados egípcios, com os seus arcos, com as suas lanças, e o povo não sabia mais o que fazer, não tinha para onde ir. Então Moisés disse, aquietai-vos, fiquem quietos e vejam o livramento do Senhor. E de repente o mar se abre e eles passam a pé enxuto. E no dia seguinte, quando eles já estavam do lado de lá, os corpos dos seus inimigos deram à praia. E a arqueologia comprova, por isso é que o nosso Deus é um Deus de provas, a arqueologia comprova quando no fundo do Mar Vermelho foi encontrado recentemente, nos últimos anos, pelos arqueólogos, rodas desses carros egípcios que estavam no fundo do profundo do mar. Lá, como uma prova, como Deus a dizer, está aqui, eu velo pela minha palavra cumpriu-se.
não é nenhuma mitologia como os deuses das nações. É o Deus real, é o Deus verdadeiro, é o Deus de milagres. Então a primeira referência é: o mar viu isto e fugiu, e o Jordão a tornou atrás. E esta já é a segunda parte da entrada da terra prometida, depois do tempo de deserto. Moisés, ele não pode entrar na terra, e Josué leva o povo, e o primeiro grande desafio era passarem o Jordão. E Josué disse: avancem, peguem na arca a presença do Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós, não é? Então os soldados pegaram na arca, e à medida que se aproximavam, o rio, naquela altura, era a altura depois das chuvas, ele passava, como diz, pelas suas arribas. O rio vinha com força, um rio forte, um rio onde todos poderiam morrer ali afogados, e os soldados ficaram atrás, e a arca e os sacerdotes vão à frente, e assim que eles vão em fé, não é? Vendo o rio avançar com toda a força, com a arca às costas. Estas imagens devem ser fantásticas, nós no céu vamos poder vê-las. E eles pisam a água do Jordão. Assim que eles pisam a água, o rio volta atrás, não é? É isto que diz aqui no versículo 2, versículo 3. O Jordão tornou atrás. Depois fala: os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Fala como aquela montanha tremeu. Montanha, quando a lei de Deus foi dada, o monte tremeu e toda a gente sentiu todas aquelas montanhas a tremer. Deus a velar, Deus a estar com o seu povo, Deus a manifestar-se para que ficasse registado na história. Então eles cantavam estes salmos na altura da Páscoa, para se lembrarem não apenas da libertação do Egito, das pragas que Deus usou para que Faraó os deixasse ir, mas de em todo o percurso onde eles foram ensinados, onde eles foram expurgados de toda a idolatria, de todo o paganismo que havia dentro deles, de 400 anos de cativeiro no Egito, teve que ser retirado, e uma geração teve que cair no deserto. E só aqueles que em fé se moveram, Josué e Caleb, entraram na terra prometida da mesma geração. Verso 5, e ele pergunta, não é? Isto que estamos a falar é um poema, não é? Que tivestes, ó mar, que fugistes, e tu, ó Jordão, e vós, ó outeiros, como cordeiros, ou seja, que tivestes tu, ó mar, para fugir, e tu, ó Jordão, para tornar atrás, e vós, montes, que saltastes como carneiros, e vós, como... o que é que aconteceu? É uma pergunta que a resposta é só uma: Deus agiu, Deus age, Deus, o Deus de milagres, o Deus soberano, o Senhor da criação, o Senhor sustentador. E então depois ele responde de alguma forma e convida toda a terra a envolver-se nesta adoração ao Deus verdadeiro. Verso 7. Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. E toda a terra trema diante da sua presença. Que nós possamos também tremer no sentido de ter temor a Deus, de não queremos ofender a Deus, e de fazermos deste Deus de milagres e maravilhas o nosso Deus, que Ele está connosco, mesmo nestes dias difíceis. Ele continua a abrir caminhos quando parece que não há mais caminhos, e a trazer soluções, e a trazer palavra de uma forma tremenda. E termina com o verso 8, referindo mais 2 grandes milagres de subsistência do povo, porque o povo pode passar muitos dias sem comer pão, mas não pode passar dias sem beber água. E nos 2 momentos grandes do deserto, em que eles estiveram quase a morrer de sede, em que o povo blasfemou, levantou-se contra Moisés, então diz, verso 8, o qual converteu o rochedo em lago de águas, não é? Fala a rocha, diz o Senhor a Moisés, e ele falou, e a rocha jorrou água, e água viva. E depois, mais à frente, ele fala outra vez, mas as águas eram águas salobras, águas mortas. Então aqui está a referência ao seixo. Então Deus diz, pega num seixo, e ele atira o seixo para dentro daquela água, e de repente a água tornou-se uma água boa. Então este Deus que nos salva, mesmo quando estamos quase a morrer de sede. E temos andado em tempos, espero eu, de sede espiritual, que nós nos saciemos nos seus mananciais. Este manancial inesgotável, porque nem só do pão viverá o homem, nem da água física, mas da água da palavra que nos purifica e que nos dá vida. Então que tenham uma continuação de uma boa semana e que o Senhor seja com todos vós. Este foi o devocional do Salmo 114. Amanhã continuamos com o 115 e assim sucessivamente nestes salmos do Aleluia. Louvemos ao Senhor.